Olá, pessoas! Se vocês vieram aqui, vocês provavelmente conhecem Don't Starve. E se você não conhece, peraí que eu vou te explicar. O que foi? Tá incomodado porque eu tô usando o intro agora, é? Agora não pode mais usar intro nessa porra? Enfim, continuando. Vamos falar primeiro de uma das coisas mais boas desse jogo. Sim, os gráficos. Porque, cara, os gráficos desse jogo são muito bons. E se você discorda, cara, vai tomar no seu... Bem, algo meio peculiar nesse jogo é que ele tem um estilo de desenhos antigos, assim, meio que eu tenho a impressão que é tipo isso. Só que diferente dos desenhos antigos, que eles têm uma pegada um pouquinho mais amigável e um traço mais bonitinho, esse aqui não. Ele tem um traço mais normal, assim, ele não tem um traço antigo, porém parece que as cores dele são mortas. Tipo, você não vai conseguir achar na maioria das vezes um tom de vermelho vivo dentro do jogo. As cores são mortas. Tipo, só vê a primeira animação do jogo. Uau! É o que você deve ter dito, né? É como eu disse, as cores são mortas. Até quando ele tira o sangue lá da mão dele, o vermelho de sangue não é tão vivo quanto um vermelho normal. Então isso é uma prova do que eu falei. As cores são mortas porque o mundo onde eles estão é um lugar morto. E não se preocupem com os personagens ainda, beleza? Ainda vamos chegar nisso e ainda tem tempo para falar da história também. Bem, o que eu acho que mais me impressiona no estilo dos personagens é a estrutura deles mesmo. Tipo, dá de ver que realmente tem estrutura, os personagens têm um certo padrão. A maioria dos personagens tem o padrão de que eles têm um tronco e a cabeça grossos. Já os seus braços, eles normalmente são em palitos e só tendo a parte grossa nas mãos. Às vezes tem uma manga da camisa, mas é só isso, nada além disso. Sem falar que isso mostra um pouco de que os personagens são fracos, como se eles estivessem magros e com fome. Até mais porque, coincidentemente, o nome do jogo é Não Morra de Fome, Don't Starve. Algo interessante também é que esse jogo, tanto o jogo quanto as animações, tem um estilo único que faz com que meio que pareça que tá tudo rabiscado. As linhas se mexem quando o desenho se move e é muito top isso. O cabelo dos personagens é um exemplo. Ele fica todo rabiscado, como se fosse desenhado de lápis. Só que o negócio das linhas ficarem se mexendo como se fosse uma animação assim medíocre, assim, que é um efeito legal, só acontece com as animações, não acontece no jogo em específico. Até mais porque assim, a animação até que fica da hora, mas ia ficar meio zoada no jogo em si. Então, realmente, eu acho que esse negócio das linhas ficarem se mexendo é para as animações mesmo. O que será que eu tenho que falar da gameplay?
Play. Já sei. Fica com isso aí pra vocês terem uma noção. Sim, o jogo é difícil, sem falar que ele é hardcore, ou seja, morreu uma vez? Parabéns, seu save acabou de acabar, meu caro. E também é muito difícil, muito longo, tem muita coisa pra fazer, mas ainda assim é muito divertido. Tá, mas agora falando sério, a gameplay em si até que é bem simples. Você tem 3 barrinhas, a barra de vida, a barra de sanidade e a barra de fome. É até que bem simples, se sua barra sanidade estiver baixa, vão acontecer algumas coisas, como por exemplo, você pode começar a ver sombras. E caso a sua sanidade estiver muito baixa mesmo, aí você vai começar a ver essas sombras e elas vão começar a te atacar. Ou seja, menos sanidade igual a menos vida. E com a fome em si é a mesma coisa, mas ao invés de te matar indiretamente, como a sanidade faz com as sombras, ela te mata diretamente. Você começa a morrer de fome. E o jogo tem uma visão de cima e uma curiosidade. Caso você mova a câmera para ficar meio que para trás, o seu personagem também, as coisas do cenário vão se mover junto. Como se tudo tivesse virado para você ao mesmo tempo. O jogo em si tem uma história incrível. Cada personagem tem sua própria história. Obviamente que eu não vou botar a história de todos os personagens aqui. Eu só vou botar de alguns importantíssimos e também a história básica do jogo, a história geral. E é isso, vamos lá. Vamos começar com o personagem que começou isso tudo. Wilson. Bem, como é que eu posso descrever esse personagem? Ele é o cara que fez um portal para outra dimensão e mesmo assim é um cientista falido no universo dele. Eu acho que eu podia descrever ele só isso, mas vamos continuar. Primeiro temos que falar do mundo em que o jogo se passa. O jogo se passa em um mundo chamado Constante, ou também chamado de mundo de Maxwell. Este é um mundo multiversal muito estranho. É parecido com o nosso, mas com algumas diferenças. A principal diferença é que a força mágica negra é o que mais tem por aqui. Existem monstros, existem várias coisas, sem falar que a flora e a fauna são muito peculiares. Tanto que tem porcos que vivem em cabanas, ou seja, uma vila de porcos. Ou seja, nesse mundo é como se os porcos eles evoluíssem para os humanos, ao invés dos macacos. É bem estranho. Mas bem, você pode estar se perguntando como que os personagens foram parar nesse mundo? Bem, vamos começar primeiro com Maxwell, o primeiro a ir nesse mundo. Bem, o Maxwell, ele basicamente tinha uma vida de merda. Ele ficava devendo a um monte de gente e tal. Ele ficava devendo, as pessoas ficavam ameaçando ele de morte, até que um dia ele simplesmente não aguentava mais. Então, em um fatídico dia, ele sofreu um acidente de trem. 2 trens se descarrilharam e bateram acidente. E nesse acidente em específico, ele descobriu algo diferente, algo mágico, algo que iria mudar a vida dele e de outros para sempre. E depois disso, ele simplesmente abandonou tudo e começou uma nova vida, com um novo nome. Ele não era mais William Carter,
que é o nome original dele. Agora ele tinha renascido. Ele era Maxwell, o mágico. Ele começou a fazer shows usando os poderes das sombras que ele conseguiu com o Codex Umbra. Assim, fazendo vários shows e conseguindo muito dinheiro. Porém, um dia, basicamente o Codex Umbra deu algum tipo de erro e fez com que as sombras o puxassem para dentro do Constante. E depois disso... Depois disso, ele foi parar no mundo do Constante. Porém, ele não ficou satisfeito em apenas ser levado por puro egoísmo dele, para ser sincero, como ele também levou a Charlie, que é a meio que ajudante de palco dele, como ele também queria levar mais gente. Isso aí. E aí que entra o Wilson. Basicamente, o Maxwell, ele conseguiu fazer alguma conexão com o rádio do Wilson. E aí ele mandou algumas informações para o Wilson fazer um portal para a dimensão do Constante. E aí... Para com isso aí, o vídeo tá muito longo. É verdade, mas ainda tem muita coisa. Será que eu deveria fazer uma parte 2? Não sei se os inscritos vão querer. Se as pessoas quiserem uma parte 2 vai ter, né? Deixem aí nos comentários se vocês querem uma parte 2. E usando todas as minhas forças, eu vou acabar esse vídeo. Tchau!